Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Jesus e Saúde Mental aqui na TV da Mansão do Caminho. Mais uma vez vamos comentar sobre o livro Episódios Diários. Hoje falamos sobre a mensagem Doenças e mais uma vez eu tenho aqui a minha amiga Ivana, que é voluntária aqui da Mansão do Caminho, além de ser professora de filosofia da Universidade da Bahia e também terapeuta junguiana, tem feito essa formação de terapia junguiana. Ivana, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu peço para que vocês fiquem conosco depois da vinheta. A mensagem, Ivana, Doenças, a mensagem 21. Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação, o abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais de sua e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, estropie-se, desgaste-se e morra. Transitório, em razão da própria função, é todavia abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão, por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sobre as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como uma parcela integrante do fenômeno da saúde. Eu vou começar, Ivana, pelo final, porque ela já começa tranquilizando, né? A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Porque, obviamente, a percepção da lei de causa e efeito, né? Aquilo que nós pensamos acaba se traduzindo em ação, e aquilo que nós pensamos e fazemos acaba se traduzindo em alguma assinatura no nosso psiquismo, na nossa memória, alguma assinatura no nosso perispírito, né? Elaborando a tessitura do nosso perispírito ou também destruindo a tessitura do nosso perispírito. Jesus traz uma visão muito bonita na questão das bodas, né, de núpcias. E ele vai falar da túnica nupcial, A túnica nupcial, ou seja, a roupa que nós precisamos tecer para estar dignos de estar naquela festa, né? Então, vejamos a festa como sendo o banquete no mundo espiritual. A gente precisa estar à altura, com a roupa adequada. Essa roupa adequada é o nosso perispírito adequadamente trabalhado para poder captar as energias de ambientes mais elevados. E isso traduzir, né, uma abertura para uma evolução. Então, sabendo disso, às vezes nós podemos cair numa tentação de julgar os outros pelas doenças que eles apresentam. Então, a visão da lei de causa e efeito não é um convite ao julgamento, não é um convite à classificação de moralidade, do tipo, fulano tal com tal doença é um perturbado, como se você não tendo a doença, você fosse um evoluído. Por quê? Porque nós temos um hiato, um gap. Às vezes, o nosso perispírito está totalmente alterado, mas pelo acréscimo da misericórdia divina, aquele dilema perispiritual ele fica como se que encapsulado, né, para que na existência a gente possa ter a oportunidade de trabalhar outros aspectos da nossa vida e só em futuras existências é que a gente já trabalhado, a gente então tem essa abertura, né, esse desencapsular daquele drama, digamos assim, perispiritual
em uma doença. É mais ou menos como um organismo. Às vezes a gente tem uma infecção, mas a infecção está encapsulada, ela não vira uma sepse, ou seja, ela não vira uma infecção generalizada. Tem ali mecanismos que o corpo faz para não tomar o organismo como um todo. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer do ponto de vista de reencarnações hoje trazerem consequências de reencarnações há 200 anos atrás. E no meio do tempo, a gente pode ter tido reencarnações mais saudáveis do ponto de vista físico, porque existe esse gap, esse ato de tempo. Então, nada de ficar vendo as enfermidades alheias como um sinal de julgamento da nossa evolução. Aí, nesse sentido, a gente queria agora aprofundar e aí pedir para você comentar essa questão assim, ó, chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Fala de Joana, que tem tudo a ver com a psicossomática do Jung, de Freud, de outros autores, né? E ver que essa dinâmica psíquica repercute no somático, né, Ivana? Verdade. Boa noite a todos e todas que nos assistem e nos assistirão. É um prazer estar aqui de novo. Eu queria antes fazer só um breve comentário sobre a sua fala. Nós somos tão rápidos em julgar os outros, né? E quem nos diz que é realmente uma expiação do indivíduo? Pode ser uma prova, ele pode ter escolhido essa doença, né, para um aprimoramento seu mais breve, enfim. Vamos dizer assim, um preconceito, ficar achando, o outro tem uma doença e deve ser por isso ou por aquilo. Eu acho que não nos cabe, né? Nós não temos esse entendimento. É melhor que nós deixemos que as coisas aconteçam simplesmente como elas têm que acontecer. E aí, se queremos que nós façamos uma oração pelo outro e não um julgamento. Seria bem mais saudável, eu diria assim. Com relação à outra parte que você trouxe para a gente comentar, eu vejo da seguinte maneira. Nós precisamos pensar o que é mesmo isso, a doença? Qual é a função da doença? O que é que o Espiritismo fala sobre isso? E aí eu vou fazer um paralelo com o que Jung nos traz. Bom, a doença, ela não é um acaso, né? Em geral, às vezes, é até uma bênção. Jung diz que o sintoma é uma bênção. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa psique, ela é teleológica. O que é isso? Ela tende para uma finalidade, que é a expansão da consciência. Vamos pensar em nível de espiritismo, o nosso espírito está ali tentando fazer com que nós amadureçamos, né? Que a nossa evolução se concretize efetivamente. E aí, de tudo é feito para que nós aprendamos com os nossos erros, enfim, que nós possamos perceber os aspectos que precisam ser trabalhados ainda. Então, isso é feito em forma de sincronicidade. O que é sincronicidade? É algo que acontece que não tem uma causa específica, mas que é muito importante e que tem um significado para você, com aquilo que aconteceu. Então, vamos pensar assim, nosso espírito tenta que as sincronicidades aconteçam. Eles tentam escolher uma relação para a gente, um relacionamento com nossos companheiros, companheiras, relacionamento de trabalho, enfim, em que você é testado para você perceber aquele aspecto que precisa ser trabalhado e integrado. Só que aí a gente, resiste. Aí vem os sonhos, que também tentam mostrar. Do mesmo jeito, a gente ainda assim não se percebe. É como se estivesse gritando, dizendo assim, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. O que é que faz? Vai para o corpo físico. Por que no corpo físico? Aí você para e observa. Então, a doença é uma bênção nesse sentido. É dizer para você, olha, presta atenção que algo aqui não vai bem, você precisa melhorar esse aspecto, né? A doença, e se a gente for pensar, há vários exemplos, né, na psicossomática que são extremamente pertinentes. Aí você às vezes vai ao médico, tadinho, ele estudou tantos anos, né? Como você falou. E aí o indivíduo te passa um remédio e às vezes é uma fala, né, uma catarse que você faz, ou é algo que alguém sinaliza para você que faz com que você se cure. Exatamente, porque é aquele aspecto que precisa ser curado. Não quer dizer que se foi para o corpo físico, às vezes precisa medicar, sim. Mas às vezes usar somente o remédio não resolve. E a gente tem inúmeras pessoas passando por isso. Então precisa olhar para além do processo físico. O que mesmo essa doença pode me ensinar? O que mesmo eu preciso ver? O que mesmo me levou até aqui? Quais foram os comportamentos repetitivos, excessivos, que me levaram a esse cume de doença?
né? Então, se a gente tivesse olhar, em geral, a gente consegue sim abreviar esse processo de sofrimento com a doença. E, em alguns casos, não é nem só um processo. Tudo bem, há o sofrimento sempre, mas é uma libertação também, porque poderia ser muito pior se você não olhasse, né, com um cuidado maior para o que está acontecendo. A ideia é que a medicação não exclui a reflexão. A grande ideia é essa, né? O sintoma deve gerar uma reflexão mais profunda sobre o meu ser. O sonho, a vida, gerar uma reflexão. Então, medicar alguém, tratar do ponto de vista do paradigma médico alopático, médico tradicional, não deve ser sinônimo de excluir essa outra reflexão, até porque, num sentido mais assim, harmônico, né, mais saudável, fica um pouco mais fácil de fazer reflexão sem a presença constante do sintoma, a presença constante da dor, né? Então, a ideia da reflexão não precisa ser feita apenas na presença da sintomatologia. Eu vou dar um exemplo da enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe, quando tem dor, quando tem enxaqueca, não tem reflexão que naquele momento que dê. Mas a proposta que a Ivana, que é a psicossomática, que a gente está colocando aqui, que a benfeitora coloca, é que você faça ali, né, o medicamento é como se fosse o passe que a gente faz no espiritismo, né, a ajuda, como se fosse a água fluidificada, a sensação boa que a gente sente numa palestra quando o benfeitor está ajudando. Enfim, é aquele anestésico. A medicação é aquela substância que dá uma diminuída no sintoma para que a reflexão possa ser mais profícua, possa ser mais profunda. E eu uso a palavra tentação, é imaginar que a medicação vai fazer tudo, né? Ou seja, o tratamento convencional vai fazer tudo, que seria também um engano dentro de um paradigma espírita, achar que só o passe vai fazer tudo, quando na realidade a gente tem que fazer reflexões. Porque até a reforma íntima, até a mudança, ela só consegue vir a partir de alguma reflexão. Porque eu vou mudar o quê se eu não reflito? Eu vou mudar o quê em mim? E a doença pode ser um sinal. Aí vem o seguinte que ela coloca: não te deixes sucumbir sobre as injunções das doenças. Se a gente pega o paradigma não espírita, o paradigma espiritualista, eu até diria assim, o paradigma psicológico, quando ele não leva em consideração o espírito, ele fica faltando, né? Porque fica meio masoquista você pensar assim, eu vou refletir que a doença, né, o sintoma, vai ser sinal de alguma coisa, para quê se eu já estou morrendo, né? E aí às vezes acontece, eu me lembro de um paciente médico, e ele falava assim, olha, o pessoal fala de câncer para refletir, que não sei, e aí o cara está morrendo, como é que tem isso? Porque é o paradigma materialista, né? Mas se você junta o paradigma da psicologia com uma visão espiritualista, com a realidade do espírito, que é isso que a Joana traz. A Joana traz, e eu digo, não é uma novidade, ela está na base, né? Eu acredito que, aprofundando assim as reflexões, as intuições, eu vejo que o pensamento dela, a presença dela está na base, porque você vê a base de várias construções de teorias psíquicas, né? Pensando que o telefone toca de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para cá. E ela traz uma síntese através da mediunidade do Divaldo, né? E aí tem um poder, um peso. Faz sentido você pensar na reflexão de forma mais profunda, porque a reflexão que você faz hoje, o aprendizado que você faz hoje, pode até não repercutir na diminuição do sintoma hoje. Por quê? Porque nós temos todo um arcabouço reencarnatório e existem as expiações, os testemunhos, as provações, os dilemas que precisam ser aprendidos durante uma vida inteira. Porém, se a gente não... o que seria sucumbir? Eu colocaria sucumbir, na minha perspectiva, é sobretudo se revoltar. Quando a gente se revolta, a gente cria um caos interno e esse caos não dá espaço para reflexão de mudança futura. A grande questão não é só o hoje, a grande questão é o futuro também, porque a gente pensa numa visão transdimensional, ou seja, uma dimensão para além do corpo. Acho que faz sentido a gente pensar nessa reflexão, levando, né, Ivana, em conta a realidade do espírito, né? Sem dúvida. Senão você vai ficar na dor pela dor.
né? E eu acho que é o que é mais difícil é você viver esse momento, simplesmente do sofrimento. E aí a revolta, e você começa a culpar tudo, todos, e fica uma pessoa ainda mais infeliz, e a doença só se agrava. Então, se a gente pensar que o sofrimento, eu tenho várias formas de lidar com ele. Eu vou para a revolta, eu vou pensar para que esse sofrimento, qual é a finalidade? Considerando essa teleologia, né, da psique. Então, para que essa doença? O que mesmo essa doença tem me mostrado? Como eu posso lidar com ela? E quando eu faço isso, inclusive pensando quais pensamentos podem me ajudar a vencer essa doença. Porque o pensamento é a matéria, ela vai plasmar, ele vai plasmar. Então, o que é que ele vai plasmar? Depende do que eu quero. Então, se eu continuar com o pensamento só do sofrimento, da revolta, de a maldizer, provavelmente eu vou sucumbir sim à doença, eu vou ficar muito pior. Mas se eu tenho pensamentos salutares, se eu começo a pensar que eu sou uma filha de Deus perfeita, né, ou nesse processo de perfeição, e que dentro disso, como Deus não deixa que caia uma só folha, não é assim, da árvore, então essa doença não é por acaso, e eu tente enxergar o que mesmo essa doença tem para me fazer amadurecer e me transformar num ser humano melhor, aí sim eu vou ter uma outra perspectiva. A atitude da consciência sempre faz a diferença. Em tudo que a gente vive, é como eu lido com o que está acontecendo. Então, a doença é também essa oportunidade. Então, como é legal assim, você perceber que aquela dor pode trazer para ela, não vou dizer de um salvamento mesmo, de se tornar um ser humano diferente, vinculado à ideia cristã de se tornar um ser humano diferenciado, melhor, e mais humano e mais amoroso, que é a proposta mesma da doença. Dentro da psicologia, Ivana, tem crescido um construto chamado crescimento pós-traumático. Recentemente eu apresentei um caso no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, enfim, era um tema que eu ia falar, e que falei sobre como a psiquiatria e a própria psicologia, elas esquecem de avaliar os fatores protetores, avaliam apenas os fatores de risco para a pessoa adoecer. Quando você bota os fatores protetores, esse olhar para os recursos que a pessoa tem para enfrentar o adoecimento, para enfrentar a vida, os desafios, isso traz um olhar ainda diferente. E aí eu trazia, era um caso, né, que também vou falar, fazer uma fala no Congresso Mundial, e vou trazer também esse caso, de uma médica que desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático a partir de um assalto, assaltaram o carro dela, fazendo um sequestro relâmpago. E a jogaram no meio da estrada, e nesse meio da estrada ela encontra uma obra social, né? E foi bem interessante porque depois ela desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Porém, o tratamento bem conduzido, né, com a psiquiatria, com também uma colega da psicoterapia positiva, ela conseguiu olhar a perspectiva com outra visão, e inclusive se reconectou à fé que ela já tinha, mas que estava desconectada, né? Se conectou a outros comportamentos saudáveis na vida. E foi interessante que no final do tratamento ela me disse assim: Léo, não é que tenha sido bom o assalto, de forma alguma, não é que eu vou agradecer isso, mas sinceramente tanta coisa mudou depois daquilo na minha vida para melhor, que eu sou grata à vida por tudo que eu recebi. Fez um crescimento pós-traumático. Então é muito difícil, veja, é muito paradoxal, mas muitas verdades estão no paradoxo, né? Paradoxo não como incoerência, paradoxo como um outro paradigma que se apresenta diante, por exemplo, da doença, que é sempre mal vista, sempre malquista, porque traz dor. Aí dentro desse paradoxo, a própria Joana traz assim, Ivana, se fores atingido na área da razão, ou seja, as doenças psiquiátricas, né? As doenças que afetam o emocional, afetam o raciocínio, afetam os pensamentos, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. Porque a gente fica pensando, poxa, tá bom, tudo isso que você está falando, mas se for uma doença que atinge o cérebro, né? Ou uma doença que atinge, digamos assim, a mente, a pessoa fica mais pessimista, como uma depressão, um transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. E aí eu vou já dei esse exemplo, mas queria pegar um exemplo também de esquizofrenia, uma doença grave.
É interessante, quem é psiquiatra, recentemente eu discuti um caso com outro psiquiatra, também espírita, de um caso que tivemos em comum, e é engraçado que a minha percepção, sem eu falar para ele, foi a mesma dele. Ele falou assim, Léo, é impressionante, né? O fulano é uma pessoa muito resignada. E eu via também isso, a resignação da alma da pessoa, do ser, conseguindo resignação para passar por aquela expiação muito difícil, revestida de uma esquizofrenia, junto com um processo obsessivo de subjugação. As duas coisas juntas, mas ali o espírito mantendo uma resignação que às vezes a gente nem encontra em pessoas que não têm uma doença atingindo a razão. Porque a gente tem que pensar no ser espiritual. É esse ser espiritual que a doutrina espírita fala. É para esse ser espiritual, é para esse espírito que esse livro de Joana de Ângeles nos recomenda. Não é só para o ser corporal, mas o ser espírito que às vezes está aprisionado em um corpo, as mais diversas formas, no cérebro, no coração, enfim, Ivana. A ideia da fé, né? Algo que a gente precisa desenvolver muito. Deus sempre nos oportuniza o melhor, sempre. As coisas que acontecem são para o nosso crescimento. Se a gente acreditar nisso e confiar, né, confiar e seguir, tudo tomará o seu devido lugar. É que é difícil, às vezes, na nossa condição ainda, de entender e confiar verdadeiramente. Homens de pouca fé, se tivesses fé do tamanho do grão de mostarda, não é assim? Então, Cristo já nos deu todas as dicas, só precisamos segui-las. Né? Ivana, qual dos pontos você gostaria de colocar aqui como nosso fechamento? Né? Qual dos pontos que a gente conversou? Eu gostaria muito que a gente realmente acreditasse na importância, primeiro, de ter fé, de confiar que Deus nos oportuniza o melhor e aquilo que a nossa alma precisa e merece para evoluir. E, assim, seguros na mão de Cristo, né, pensarmos que o nosso espírito, ele pode sim nos guiar. Então, no momento em que a doença aparecer, foca nisso, conecta-se com o teu Deus interior, com essa parte mais divina que nos habita e tenta ouvi-la, porque certamente todas as suas respostas estarão aí e não terá um sofrimento pelo sofrimento, mas terá a possibilidade de seguir o teu caminho e alcançar a tua evolução da melhor maneira. A doença, portanto, um convite à reconexão com o divino, prevenindo contra a rebeldia, contra a revolta e construindo um novo patamar espiritual a partir das reflexões que a vida nos traz, quer seja pelo sintoma, pelos sonhos, pelas dores que nos convidam à mudança. Agradeço, Ivana, mais uma vez a tua presença. Espero que esteja aqui conosco outras vezes e espero que tenha sido útil para você que está nos assistindo.